Bem, pessoal, depois de termos visto as reações de substituição nucleofílica em carbonos saturados, na aula de hoje vamos estudar as reações de eliminação. Em uma aula futura, estudaremos a competição entre as reações de substituição nucleofílica e as reações de eliminação. Vamos ao primeiro slide. As reações de eliminação são normalmente observadas em compostos com bons grupos abandonadores, para gerar alcenos. Vejamos o exemplo. O bromociclohexano vai reagir com uma base e vai levar ou ao produto de substituição, como já vimos na aula anterior, onde o íon hidróxido vai atuar como um nucleófilo substituindo o halogênio, ou ele pode abstrair um próton do carbono beta, levando à formação de uma ligação dupla entre os carbonos alfa e beta, com consequente eliminação do halogênio. Então, portanto, em uma reação de eliminação, um próton localizado no carbono beta é removido juntamente com o grupo abandonador, formando uma ligação dupla. Este tipo de reação é chamado eliminação beta ou eliminação 1,2. Só como um parênteses, existem outros tipos de eliminação, mas que não são objeto desse curso. Alcenos podem ser preparados através de reações de eliminação, em que um próton e um grupo abandonador são removidos para formar uma ligação π. Vejam um exemplo. O próton e o grupo abandonador, leaving group, são removidos dos carbonos vizinhos, gerando um alceno. Todas as reações de eliminação exibem pelo menos dois padrões: transferência de prótons e a perda de um grupo abandonador. Vejam, a base captura o próton, então aqui ocorre uma transferência de próton, e o par de elétrons que antes era compartilhado entre o carbono vizinho ao grupo abandonador e o seu hidrogênio será utilizado para formar uma nova ligação dupla, promovendo a saída do grupo abandonador. Cada reação de eliminação apresenta uma transferência de próton, assim como a saída de um grupo abandonador. Mas considere a ordem dos eventos dessas duas etapas. Na figura abaixo, ocorrem simultaneamente, ou seja, de forma concertada. Veja que tanto a transferência do próton quanto a saída do grupo abandonador com a consequente formação da ligação dupla ocorrem em uma única etapa, em um processo dito concertado. Então, este será o mecanismo que estudaremos mais adiante, E2. Alternativamente, podemos imaginar que esses dois processos ocorrem separadamente, de forma gradual e subsequente, onde primeiro sairá o grupo abandonador, gerando um carbocátion, o qual sofrerá o ataque da base, a base removendo o próton do carbono vizinho ao carbocátion, propiciará a movimentação do par de elétrons que antes era compartilhado para neutralizar o carbocátion e formar a dupla ligação, levando à formação do alceno. Então, neste caso, o mecanismo vai ser do tipo E1. Estudaremos nos próximos slides os dois mecanismos. Vamos começar a estudar o mecanismo E2, através de evidências cinéticas observadas para esse tipo de mecanismo. Vejam, aqui, como dissemos anteriormente, as duas etapas, tanto a transferência de próton quanto a saída do grupo abandonador, ocorrem em uma única etapa, de forma concertada. Os estudos cinéticos para essa reação mostram que muitas apresentam cinética de segunda ordem, com uma lei de velocidade da seguinte forma: a velocidade depende tanto da concentração do substrato, ou seja, do haleto de alquila, quanto da base. Isto é consistente com um mecanismo concertado, em que existe apenas uma etapa mecanística, que vai envolver tanto o substrato quanto a base. Uma vez que esse processo envolve duas entidades químicas em uma única etapa, dizemos que esse mecanismo é bimolecular. Portanto, a letra E do mecanismo refere-se à eliminação, enquanto o número 2 refere-se ao fato desta reação ser uma reação
bimolecular. Vimos anteriormente que a velocidade de um processo SN2, substituição nucleofílica SN2, com um substrato terciário, é geralmente tão lenta que pode ser assumido que o substrato é inerte sobre estas condições de reação. Então, para quem não assistiu essa videoaula sobre reações de substituição nucleofílica de segunda ordem, eu recomendo que vocês parem o vídeo, relembrem esta aula assistindo aquela videoaula, porque aqui nós vamos estudar e estaremos sempre fazendo uma correlação com esta aula anterior. Portanto, é surpresa para a gente observar que substratos terciários sofram reação E2 muito rapidamente. Então, observe. Em reações do tipo SN2, que também acontecem em uma única etapa, também é uma reação bimolecular, haletos de alquila terciário ou substratos terciário não levam a uma reação rápida e o substrato é inerte sob essas condições de reação. Diferentemente, nas reações E2, a reação acontece muito rapidamente. A diferença-chave entre esses dois mecanismos bimoleculares envolvendo o mesmo tipo de substrato, ou seja, substrato terciário, é o papel desempenhado pelo reagente. No caso da substituição, a reação ocorre quando o reagente atua como um nucleófilo, atacando o centro eletrofílico. Já nas reações de eliminação, ocorre quando o reagente atua como uma base, abstraindo o próton do carbono vizinho ao grupo abandonador. Nessa imagem fica bastante claro. Veja só, eu tenho aqui um substrato terciário, eu tenho um grupo abandonador ligado a um carbono que está ligado a 3 outros átomos de carbono. Como já vimos lá nas reações de substituição nucleofílica, esses 3 grupos volumosos impedem a aproximação de um nucleófilo neste carbono. Portanto, a energia do estado de transição é muito elevada e a velocidade da reação é muito baixa. No caso de um substrato terciário no mecanismo E2, o impedimento estérico impede o reagente de funcionar como nucleófilo. Mas o reagente ainda pode atuar como uma base. Ele não atacará o carbono que carrega o grupo abandonador, e sim atuará de forma mais periférica, abstraindo o próton do carbono vizinho ao carbono que carrega o grupo abandonador. Então veja, nesse caso um substrato terciário é também estericamente impedido. O nucleófilo não pode penetrar e atacar. Nesse caso, o íon hidróxido vai atacar o próton beta, qual será facilmente abstraído, mesmo se esse substrato for terciário. Substratos terciários reagem mais rapidamente que os secundários, que por sua vez reagem mais rapidamente do que os primários em reações que seguem o mecanismo E2. Para entender a razão desta tendência observada, ou seja, por que os terciários reagem mais rapidamente que os secundários, que reagem mais rapidamente que o primário, vamos analisar o diagrama de energia de um processo de eliminação do tipo E2. Observe, temos aqui o nosso substrato, temos aqui o nosso reagente. Por ser uma reação bimolecular, as duas espécies estarão envolvidas no estado de transição. Consequentemente, por ser uma reação concertada, teremos apenas uma única etapa. E observe que os produtos da reação terão menores energia do que os reagentes. Portanto, essa reação terá um ΔG negativa e será espontânea. Então, observe o mecanismo. O íon hidróxido vai capturar o próton do carbono vizinho ao carbono que carrega o grupo abandonador. Na mesma etapa, o par de elétrons que era compartilhado com o hidrogênio vizinho levará à formação de uma dupla ligação com a concomitante liberação do grupo abandonador. Então, neste estado de transição, observe, eu tenho uma ligação nova formando, uma antiga quebrando. Uma ligação π formando, uma ligação antiga entre o carbono e o halogênio sendo quebrada. Então, aqui nós temos um estado de transição. Nesse estado de transição, ele tem um caráter de ligação dupla. E nós sabemos que quanto mais substituído for um alceno, mais estável ele é e, consequentemente, menor será a energia
do estado de transição. Então, comparativamente, quanto mais substituído for o carbono que carrega o grupo abandonador, no estado de transição com caráter de dupla ligação, ele será tão mais estável quanto maior for o número de grupos substituintes. Consequentemente, menor será a energia do estado de transição, menor será a energia de ativação e, consequentemente, mais rápida será a velocidade da reação do mecanismo E2. Observe comparativamente, quanto maior o número de grupo R, chega no caso do seu terciário, terá uma energia de ativação menor do que o fato de ele ser secundário ou se ele é primário. Então, no estado de transição, só para a gente ratificar o que falamos agora, uma ligação dupla está se formando. Para um estado terciário, o estado de transição, existe uma dupla ligação parcial que é mais altamente substituída e, portanto, o estado de transição será de menor energia. Lembrando que um alceno é tão mais estável quanto maior for o número de substituintes que ele possui. Em muitos casos, uma reação de eliminação pode produzir mais de um produto. Neste exemplo, as posições betas não são idênticas. Eu tenho aqui um exemplo onde eu tenho o carbono alfa, é o carbono que carrega o grupo abandonador. E vizinho a ele, eu tenho duas posições betas que não são idênticas. Ambos os produtos formados serão alcenos, mas um deles, aquele mais substituído, é observado como sempre sendo o produto majoritário. Esta observação foi feita por Zaitsev, que definiu o que conhecemos hoje como regra de Zaitsev. Sempre que houver dois carbonos beta com hidrogênios, isso fará com que a reação seja regioseletiva. Ou seja, Zaitsev observou que os alcenos formados em maiores quantidades eram sempre aqueles formados a partir da remoção dos hidrogênios dos carbonos beta menos hidrogenados. Então veja, neste carbono beta eu tenho 3 hidrogênios. Nesse carbono beta eu tenho 2 hidrogênios. Então, pela regra de Zaitsev, o hidrogênio sempre será removido do carbono menos hidrogenado. Desta forma, levará ao alceno mais substituído. Podemos enunciar a regra de Zaitsev de duas formas. A primeira forma, o hidrogênio beta removido sempre será aquele do carbono menos hidrogenado. Ou podemos fazer uma outra análise baseada na formação do produto. Sempre será removido o hidrogênio do carbono beta, que levar à formação de um alceno mais substituído. No entanto, muitas exceções foram observadas e o produto de Zaitsev era o produto minoritário. Observe esse exemplo. Trata-se de um mesmo substrato que vimos na questão anterior. Então, nesta questão anterior, eu fiz a reação de eliminação usando metóxido de sódio e obtive este produto, esse alceno trissubstituído, como produto majoritário. Neste outro caso, eu troquei a minha base. Agora eu tenho uma base mais impedida, uma base volumosa. Nesse caso, o alceno trissubstituído foi o minoritário. Então, o alceno menos substituído é chamado frequentemente de produto de Hofmann. Enquanto o produto majoritário, quando eu utilizo uma base pouco volumosa, é chamada de produto de Zaitsev. Quando eu utilizo uma base muito volumosa, o produto majoritário, que será aquele alceno menos substituído, é chamado de produto de Hofmann. Observe essa tabela que resume alguns resultados. Eu tenho o mesmo substrato e eu tenho um alceno trissubstituído ou dissubstituído. Quanto a base é pouco volumosa, o produto de Zaitsev é observado, ou seja, o hidrogênio que será removido preferencialmente será aquele ligado ao carbono beta menos hidrogenado. Por outro lado, quando eu aumento o tamanho do volume da base, essa proporção se inverte. E nós temos aqui um excesso de produtos de Hofmann. Se eu aumentar ainda mais o volume da base, veja que a proporção fica ainda mais desigual, aumentando ainda mais a proporção
de produtos Hoffmann. Vamos exercitar. Então nós temos aqui, por exemplo, um haleto de alquila ligado a um carbono. Vizinho a ele, nós temos este carbono, que possui hidrogênio, e o carbono de cima, que também possui hidrogênios. Qual dos dois será abstraído? Observando a base, vemos que essa base é pouco volumosa. Então, como consequência, teremos a formação do produto de Zaitsev, levando à formação de um alceno mais substituído. O mesmo substrato, quando é tratado como uma base volumosa, a base não abstrará o próton deste carbono beta, e sim do carbono beta superior, levando à formação do alceno menos substituído. Um outro exemplo. Nesse iodeto de alquila, temos novamente um carbono vizinho, outro carbono vizinho. Repare que esses dois são idênticos. Então, ele pode abstrair este hidrogênio do carbono mais hidrogenado ou do menos hidrogenado. Como a base é pouco volumosa, o produto de Zaitsev será aquele obtido majoritariamente. Por outro lado, se a base for volumosa, o produto de Hoffmann será o obtido majoritariamente. E por fim, nesse caso, onde todos os hidrogênios são equivalentes, tanto faz eu usar uma base volumosa ou não, que levará sempre à formação de um mesmo produto. Depois de termos estudado a questão de regioseletividade, lembrando que a regioseletividade define que há a formação de dois alcenos, mas um deles é majoritário, devido à abstração preferencial de um hidrogênio ligado ao carbono beta em detrimento do outro, definindo uma regioseletividade, estudaremos agora a estereoseletividade em reações do tipo E2. Vejam um exemplo. 3-bromo-pentano. Ele possui dois carbonos vizinhos com hidrogênios beta. A desprotonação de qualquer um desses dois carbonos levará à formação do mesmo alceno. Terá a mesma regioquímica. Todavia, nesse caso, observe, a estereoquímica deve ser observada. Eu posso obter aqui um alceno trans ou um alceno cis. E observamos experimentalmente que sempre o alceno trans é o obtido em maior quantidade. Portanto, podemos inferir que a formação do alceno trans estará associada a um estado de transição de menor energia, que fará, como consequência, a formação de uma maior quantidade daquele isômero trans. No exemplo anterior, a posição beta tinha dois prótons diferentes. Em tal caso, ambos os isômeros, tanto o cis quanto o trans, foram produzidos, com o isômero trans sendo favorecido. Agora vamos considerar um caso em que a posição beta contém apenas um próton, indicado aqui pela seta azul. Observe que outro carbono vizinho, carbono beta, não possui prótons. Então, obrigatoriamente, o próton que será abstraído será esse indicado pela seta azul. Por exemplo, considere a realização de uma reação de eliminação com o seguinte substrato. Vamos tirar o hidrogênio destacado em vermelho e o átomo de bromo, levando à formação de uma dupla ligação. O grupo fenila e o grupo tercibutila encontram-se em posições distintas em relação ao plano. Consequentemente, no produto formado, esta mesma relação espacial se manterá, enquanto a fenila estará para trás em relação ao tercibutila, que estará para frente, levando aqui à formação do isômero E. Por que o outro isômero Z possível não é observado? Para entender a resposta a essa pergunta, nós devemos explorar o alinhamento de orbitais no estado de transição. Então, no estado de transição, lembre-se, uma ligação π está se formando. Então, inicialmente, temos aqui nosso haleto de alquila. Temos a ligação carbono-cloro. Observe, temos dois elétrons sendo compartilhados, o que define a ligação sigma. O mesmo acontece aqui. Dois elétrons compartilhados entre o carbono e o hidrogênio. Pelo fato de, no estado de transição, haver a formação de uma ligação π, ocorre um ataque no hidrogênio que está diametralmente oposta à ligação
carbono-cloro. Então, a gente diz que existe uma relação antiperiplanar. Vamos falar isso um pouco adiante. Então, necessariamente, o hidrogênio tem que se encontrar numa posição antiperiplanar àquele grupo que será abandonado, para possibilitar que os orbitais P fiquem paralelos para levar à formação da ligação π. Portanto, o estado de transição deve envolver formações de orbitais P, que são posicionados de tal modo que eles possam se sobrepor à medida que se formam. Os 4 átomos devem estar no mesmo plano, ou seja, o próton da posição beta, o grupo de saída e os 2 átomos de carbono. Olha, 1, 2, 3, 4. Todos os 4 devem estar no mesmo plano. Portanto, eles devem estar coplanares. Lembre-se que a ligação carbono-carbono é livre para girar, levando a diferentes conformações. Portanto, veja só, esta é uma situação anticoplanar, onde temos o hidrogênio, o carbono e o bromo. Ele é anti porque eles se encontram em posições antagônicas. Enquanto um está voltado para baixo, o bromo está para cima. Por outro lado, se houver um giro em torno dessa ligação simples, nós temos aqui que o hidrogênio e o bromo estarão agora em uma posição sincoplanar. Como vocês já estudaram lá na Orgânica 1, onde nós estudamos as conformações e fizemos análise dos conformers, nós sabemos que aquela conformação anti, ela é mais estável do que a conformação eclipsada. Então, observe as projeções de Newman desses 2 conformers. Nesta conformação, que é a conformação alternada, nós temos o hidrogênio e o bromo mantendo uma relação anti. Como eles estão no mesmo plano, a gente fala que eles são anticoplanares. Eles estão no mesmo plano, mas por manter uma relação espacial anti, dizemos que eles mantêm uma relação anticoplanar. Neste outro caso, onde o hidrogênio e o bromo, também os 4 átomos em vermelho estão coplanares, mas pelo fato de eles estarem eclipsados, eles mantêm uma relação sincoplanar. Podemos ver que a conformação anti é alternada, enquanto a conformação sincoplanar é eclipsada. Logo, a eliminação através de uma ligação sincoplanar iria envolver um estado de transição de mais alta energia, pelo fato de ser eclipsada. Portanto, isso que importa, que é a parte conclusiva, temos que a eliminação vai ocorrer mais rapidamente através da conformação anticoplanar. De fato, na maioria dos casos, a eliminação ocorre exclusivamente através da conformação anticoplanar, o que leva a um produto estereoisomérico específico. Quando o hidrogênio e o bromo, que estão anticoplanares, quando eles forem removidos, observe, a metila e a tercibutila estarão no mesmo lado do alceno, assim como a fenila e o hidrogênio, levando à definição de uma configuração para este alceno. Então, a exigência dessa coplanaridade não é inteiramente absoluta, certo? Alguns casos, ele sai do 180 e gira em torno de 178 e 179. Então, nesse caso, nós dizemos que o próton e o grupo abandonador devem ser antiperiplanares. O requisito para um arranjo antiperiplanar irá determinar o estereoisomerismo do produto. Em outras palavras, o produto estereoisomérico de um processo E2 depende da configuração do aleto de alquila de partida. Então, observe essa configuração absoluta. Temos aqui um centro de quiralidade, 3 substituintes, 4 substituintes diferentes. Então, nesta forma de representação, nós temos o hidrogênio antiperiplanar com o bromo. Na hora que ambos forem eliminados, R1 e R1 estarão os 2 do mesmo lado no alceno. Enquanto R2, R2, os 2 estão para trás, também estarão de um mesmo lado. Nesse outro isômero, veja que também mantém a relação antiperiplanar entre o hidrogênio
e o bromo. Só que nesse caso, o grupo R1 e o outro grupo R1 mantêm uma relação trans. Portanto, no alceno, eles também manterão essa relação. A reação E2, portanto, é dita ser estereoespecífica, porque o estereoisomerismo do produto é dependente do estereoisomerismo do substrato. A estereoespecificidade de uma reação E2 é relevante apenas quando a posição beta tiver apenas um próton. Em tal caso, o próton beta deve estar arranjado de forma antiperiplanar em relação ao grupo abandonador, a fim de que ocorra determinando assim o produto obtido. Então, sempre devemos tomar o cuidado para chegarmos à configuração correta do alceno, posicionar, girar em torno da ligação sigma e desenhar nossa molécula naquela conformação que estabelece o hidrogênio e o bromo, ambos serão abstraídos, numa relação antiperiplanar. Por consequência, o estereoisomerismo determinado aqui no substrato determinará o estereoisomerismo, ou seja, a relação espacial entre os substituintes no alceno resultante. Por outro lado, quando a posição beta tiver 2 hidrogênios, então qualquer um desses prótons poderá ser disposto de modo que esteja numa relação antiperiplanar. Veja só, nesse caso, este próton mantém uma relação antiperiplanar, mas nada impede que eu gire em torno desta ligação e posicione agora este outro próton nesta posição, fazendo com que o grupo R1 que estava nesta posição passe para esta outra posição. Em tal caso, o alceno mais estável será o que predominará entre os produtos formados. Bem, na sessão anterior nós exploramos a exigência de uma reação E2 com relação à conformação antiperiplanar. Esta exigência tem um significado ainda mais especial quando lidamos com ciclohexanos substituídos. Lembre-se que um anel ciclohexânico substituído pode adotar duas conformações cadeiras. Em uma delas, o cloro pode estar numa posição axial, enquanto na outra conformação, esse cloro pode estar numa posição equatorial. Observe que quando ele se encontra numa posição axial, ele terá um hidrogênio no carbono vizinho que mantém a relação antiperiplanar. Por outro lado, quando esse cloro estiver numa posição equatorial, nenhum dos outros hidrogênios do carbono beta manterá uma relação antiperiplanar. Então, quando o cloro é equatorial, ele não pode estar antiperiplanar com nenhum dos átomos de hidrogênio vizinhos. Portanto, com o anel ciclohexânico, uma reação E2 ocorre apenas a partir da conformação cadeira, na qual o grupo de saída estará em uma posição axial. Sendo assim, segue-se que uma reação E2 somente poderá ocorrer quando o grupo abandonador e o próton estiverem em lados opostos do anel. Então, observe, eu tenho um cloro ligado a um ciclohexano. Esse cloro está para frente. Logo, obrigatoriamente, somente os hidrogênios vermelhos que estão antiperiplanares ao cloro é que poderão ser abstraídos. Se não existirem tais prótons, ou seja, se não existirem prótons antiperiplanares em relação ao halogênio, não poderá ocorrer uma reação de eliminação a uma velocidade apreciável. Então, esse composto não sofrerá eliminação do tipo E2. Observe que, nesse caso, são metilas que ocupam as posições antiperiplanar. Cloro para frente, metilas para trás. Aqui, os dois hidrogênios, tanto da esquerda quanto da direita, estão os dois para frente do plano. Então, portanto, eles estão sim periplanar em relação ao cloro. Logo, a velocidade da reação não será significativa. Observe o seguinte exemplo. Neste composto, as duas posições beta
carregam prótons destacados em preto. Mas nenhum desses dois prótons poderá ser abstraído porque eles não mantêm uma relação antiperiplanar. Então, como consequência disso, apenas o hidrogênio localizado à esquerda poderá ser abstraído. Então, como consequência, a dupla ligação será observada entre esses dois átomos de carbono. Este próton não pode ser observado. Como consequência, este alceno não pode ser observado. Vamos estudar um pouquinho mais a respeito da estereoespecificidade em derivados de ciclo hexano através desses dois exemplos. Nós temos aqui dois compostos, temos o cloreto de neomentila e o cloreto de mentila. Qual desses isômeros reagirá mais rapidamente em uma reação do tipo E2? Observe, a partir desse tipo de representação, vamos desenhar a conformação cadeira. Temos aqui, que nesse caso, o cloro está para cima, equatorial. Isopropila está para cima, axial. Metila está para baixo, axial. Para quem não tem segurança ainda em desenhar derivados de ciclo hexano na conformação cadeira a partir desta outra forma de representação, eu sugiro que vocês assistam a videoaula sobre análise conformacional. Lá eu explico como que a gente desenha sem haver erros. Então, a partir desta conformação cadeira, nós sabemos que ela pode se interconverter, onde todos os substituintes que estavam em posições axiais passarão para a equatorial, enquanto o cloro que estava na posição equatorial passará para a axial. Consequentemente, esta é a conformação mais estável. No caso do cloreto de mentila, também desenhamos aqui a conformação cadeira dele e depois fazemos a interconversão. A outra conformação é a mais estável. Então, nesse caso, em um processo do tipo E2, só pode ocorrer a partir da conformação de maior energia, cuja concentração é pequena no estado de equilíbrio. Como resultado, o cloreto de mentila será submetido a uma reação do tipo E2 mais lentamente. Veja, no carbono vizinho, o hidrogênio está simperiplanar, está para trás. Nesse outro caso, o hidrogênio está para trás e o cloro está para frente. Então, desta forma, o cloreto de neomentila será o único dos dois isômeros que possui uma relação antiperiplanar entre o hidrogênio vizinho e o átomo de cloro que será eliminado. Como consequência, o alceno formado a partir do cloreto de neomentila será formado mais rapidamente. Terminamos aqui a nossa videoaula sobre reações de eliminação, onde abordamos o mecanismo E2. Em nossa próxima videoaula, estudaremos o mecanismo E1. Não deixem de assistir. Até lá, pessoal!